Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora. Que Deus possa estar abençoando grandemente você, a sua casa, a sua família, né? Amém. A Rede Noronha está aqui é, na casa do Paulo Vicente Barbosa, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. E a gente fala de tudo um pouco, eu e o Paulo, né? Principalmente de Deus, das coisas de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, daquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano, né? Eu tô aqui batendo um papo com o Paulo gostoso, alegre. O Paulo é uma pessoa é fácil de interagir com o Paulo, né? O Paulo é uma pessoa educada, culta, é uma pessoa estudiosa. Então eu gosto de vir aqui, né? As pessoas falam muito no dia a dia, as pessoas jogam a conversa fora. As pessoas realmente, às vezes, Paulo, sabe, no estilo de vida, na maneira de viver, mas então a gente que é cristão e que precisa, a gente sabe que a gente é instrumento de Deus. A Bíblia fala que a gente é templo do Espírito Santo, Sim, morada de Deus. Então é bom conversar, falar do dia a dia, do cotidiano, mas falar de Deus, da palavra de Deus, da salvação da pessoa de Cristo é muito importante também, né? Paulo Vicente Barbosa, seja muito bem-vindo à Rede Noronha. Você é muito bem-vindo na minha rede, né? Porque é um homem de Deus. muito obrigado. Então, Paulo, graça e paz. Graça e paz. Como disse Paulo, apóstolo, da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu estou aqui com o Paulo. Outro dia eu passei aqui, a gente bateu um papo rápido, né? Eu falei, Paulo, eu vou vir aqui para a gente fazer uma gravação para a gente falar a respeito do maior ser humano que pisou nessa terra, né? Do nosso Senhor, do nosso Salvador, de Cristo. Porque a gente olha hoje para a internet, para as mídias, meio de comunicação, e a gente vê tanta distorção falando de Jesus, de Cristo, né? E é muito importante as pessoas que acompanham a minha rede, que acompanham o Paulo, que vem aqui na loja do Paulo, saiba que Jesus, ele está além, Jesus excede qualquer religião brasileira, americana, israelense, árabe, da Índia, da China. Então nós sabemos, para mim e para o Paulo, a pessoa de Jesus é o nosso Salvador, nosso Senhor, é o nosso Deus que encarnou, né? Então eu falei, Paulo, eu vou vir aqui para a gente estar falando de Jesus. Quem é Jesus, para o Paulo Vicente Barbosa, e o que ele significa? Paulo Vicente Barbosa. Bom, Noronha, seria fácil dizer para você que Jesus é meu Salvador, né? E tudo para mim. Aí eu já tinha perdido a graça até o nosso encontro e todo esse trabalho que você teve para montar aqui. Mas eu não sei em que dia que eu conheci Jesus. Mas eu lembro de algumas coisas na minha vida muito importantes. Quando nós íamos morar na Vila Garcia, nossa casa era pequena, sabe? Era 2 cômodos e tinha 5 pessoas. Então, sobrou para eu dormir junto com meu pai e com a minha mãe, no meio. E eu lembro com muita emoção, né? Muita emoção mesmo. Já chorei várias vezes de lembrar meu paizão contando histórias para mim, sabe? Contava a história de um barco gigante, de animais e de chuva e tal. E eu ficava impressionado com aquelas histórias que ele contava. Isso era, estava falando do dilúvio, né? Tanto que agora eu sou um criacionista, cristão, xiita, islâmico, extremista. Se é que existe isso aí. Mas aquelas histórias ali eram fantásticas, né? Ele contou várias histórias do livro das Gênesis, né? Das origens. Mas o que marcou foi o dilúvio. E marcou muito. Um dia eu perguntei para ele, pai, aonde que o senhor... Eu era criança, devia ter uns 3 ou 4 anos. Onde que o senhor conhece? De onde que o senhor conhece isso aí? Eu já sabia o que era história, né? Onde que o senhor descobriu essas histórias? Ela falou, está na Bíblia. Então a Bíblia para mim, Noronha, começando pela Bíblia, né, é o livro dos livros e acabou. Na Bíblia, mesmo que eu não fosse cristão, eu encontraria tudo para ser um bom cidadão, uma boa pessoa para a sociedade. Essa é a grande verdade. E me lembro também, Noronha, que tinha um livro lá chamado Vida de Jesus. Nós tínhamos um sofá, não tinha estante. A gente não tinha condição de ter estante, né? Ninguém tinha. Só os ricos mesmo. E tinha um baú, aquele sofá era de baú, né? Tinha um monte de livro lá. E eu pegava aquele livro chamado Vida de Jesus, de Ellen Goldwhite. Conhece esse livro aí, né?
Vida de Jesus. Eu não sabia ler ainda. Depois que eu fui ler, sabia, né? E tinha uma imagem muito bonita de um homem, de cabelos loiros, olhos verdes, muito bonito assim mesmo, né? Eu sabia que aquele homem era Jesus, para mim era Jesus que estava lá, né? Então, quando eu abria aquele livro, aquela imagem me confortava. E uma vez eu estava com o livro aberto, minha avó estava desse lado, minha avó Maria, e minha mãe desse aqui, na minha costa, eu vendo o livro. A hora que eu abri na imagem do livro, que estava ali representando Jesus, a minha avó falou assim: nossa, que homem feio. Rapaz do céu, eu fiquei tão triste, meu coração partiu porque ela estava chamando Jesus de feio. Só que rapidamente eu olhei para trás, ela estava piscando para minha mãe, eu entendi que era uma brincadeira dela. Então, ali eu descobri, Noronha, que aquele dia eu já descobri que eu amava Jesus. Então, eu não sei. Meu pai falava de Jesus noite e dia. Jesus, quem conheceu, hoje são poucos. Aqui da Vila Garcia, que se lembra do meu pai, a maior parte já foi, mas quem conheceu meu pai sabe que ele falava de Jesus noite e dia. Ele era barbeiro, trabalhava ali na Nogueira Padilha, a gente ia no salão dele, era falando de Jesus, na minha casa falando de Jesus, ia na igreja falando de Jesus, voltava, era Jesus, Jesus, Jesus. Isso aí implantou Jesus para mim. Então, essa é a primeira parte que eu tenho que falar para você. Primeiro, eu amei a Jesus. Eu sinto a presença de Jesus. Eu sinto que Jesus está comigo. Então, no final eu quero dizer para você, eu quero falar para você o que eu realmente Jesus é para mim. Mas agora eu estou mostrando aqui para você, para os amigos, que alguém implantou Jesus no meu coração. E eu descobri que eu amava a Jesus, porque quando a minha avó falou que aquela pessoa daquela imagem era feia, eu quase chorei, eu fiquei triste, chamou meu Jesus de feio. Então é por isso que eu aprendi a ter tolerância, sabe? Tolerância quando nossos irmãos católicos têm as imagens deles, eu não estou aqui fazendo média com vocês católicos que estão me ouvindo, não. Então isso eu aprendi a ser tolerante, que eu sei quanto representa essas imagens para vocês de santos, né, Noronha? E uma das doses da virtude do verdadeiro cristão é saber respeitar as diferenças. Um cristão de verdade respeita, né? Porque aquela imagem daquele Jesus do livro Vida de Jesus representa muito para minha vida até hoje. Você tem alguma pergunta para você fazer? Paulo, você vê que você está narrando a sua infância, né? Então, e eu estudo hoje, Paulo, cosmovisão, né? Eu bato nessa tecla da cosmovisão, que mesmo a palavra parece difícil, filosófica, mas é cosmo, mundo e visão. Visão do mundo, todo mundo tem, Paulo. Você tenho um morador aqui mais simples do bairro da Vila Garcia, de Sorocaba, ou seja, ele interpreta o mundo, ele vê o mundo e enxerga a partir do momento que ele acorda pela manhã, o momento que ele está interpretando o mundo. Para simplificar, é como se fosse um sistema operacional. Né? A gente vê, hoje a gente está com Windows 10, Windows 11, o Macintosh, né, o Linux. Então, todo mundo tem. O que acontece com esse sistema operacional? Ele pode ser bom, como ele pode ser ruim. Ele pode ter consistência, como ele pode ter inconsistência, isso que você está falando aí. Então, é uma narrativa que você vem de aprendizagem, desde a sua infância, com tudo aquilo que você vivenciava dentro do contexto de vida a qual você estava, mas de uma forma ou de outra estava encaminhando você para o verdadeiro Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, diretamente ou indiretamente, nós somos afetados por Jesus. Jesus é o Criador, é o Logos, né? Então, até as pessoas que estão no momento desse, né? Eu estou gravando aqui à noite com o Paulo, mas estão em lanchonete, em qualquer lugar, discoteca, indiretamente essas pessoas são criaturas, são criação de Deus. Então, o que a gente precisa? Entender quem é esse Deus. Nós estamos no estado, a Bíblia fala estado de pecado original, né? Então, que a gente precisa voltar a se reconciliar com esse Criador. Então, as religiões, as denominações, as instituições religiosas, se pertencem a uma, pertencem a outra, então elas encaminham, mostram,
mas o caminho de verdade é Cristo, é Ele, através dele, não tem outro Jesus. Desculpe você aí, vai quebrar um paradigma. Assim, o Jesus é verdade absoluta. Tem um filme dos Vingadores, não sei se você já ouviu falar, é famoso o filme dos Vingadores da Marvel, que vem dos gibizinhos aí, né? Então, o vilão lá, o Thanos, ele fala assim: eu sou inevitável. Então, Jesus também. Porque Paulo fala, acho que em Filipenses que Paulo fala, porque toda língua, isso quando fala toda língua, não são os crentes, os cristãos, é todo ser humano, toda raça, não sei quantos milhões, bilhões de ser humano que já viveu nesse planeta Terra, mas vão confessar um dia que Jesus é o Senhor, Paulo. Exatamente. Então isso não é para a gente dar uma parada e pensada, e quebrar paradigmas, tabus, né, igual Paulo falou, preconceito, porque, puxa, eu não posso ter amizade com pessoas da igreja católica, da igreja adventista, dos mormons, das testemunhas de Jeová, eu respeito eles, até a maneira deles pensar, interpretar o mundo, eu tenho a minha, eu não vou destratar ninguém, eu não aprendi a destratar ninguém. Como também eu não sou obrigado, também dependendo da circunstância do horário de trabalho, de vida, eu também receber todo mundo em casa, é o direito que eu tenho como cidadão na sociedade. Mas o cristão, não, o cristão, o maior sinal dele é amor. E com o amor supera tudo, porque Paulo fala lá em 1 Coríntios 13 que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Esse é o amor que vem de Deus. Então, se eu deixar fluir por intermédio da minha vida, eu vou ver pessoas sendo salvas, sendo reconciliadas, abençoadas por esse Cristo. Então você narrou uma coisa que eu concordo perfeitamente. Eu não era evangélico ainda, mas a minha família vem. É muito difícil, Paulo, hoje em dia, falar que parentes nossos não foram conhecedores da Igreja Católica, frequentadores de missa, conhecedores, batizados. Eu fui batizado na Igreja Católica quando criança. É muito difícil. Então eu era jovem, adolescente, saía na sociedade, mas quando ia dormir, fazia aquela reza lá e o final do Pai Nosso. Isso aí. Então, é uma coisa que eu tinha aprendido. É uma coisa sagrada. Então como tem que ser respeitado. Exatamente, respeitado. Nós estamos falando aqui em relação ao católico, né? Mas o cristão verdadeiro, o que acontece hoje, a gente vê que é muita ignorância, né? A pessoa é ignorante, a pessoa é mal educada, ela fala que ela é radical. Tem que primeiro aprender o que é radical. Radical não é um cara ignorante. Não é um cara ignorante. Isso aí não é ignorância, não é radicalismo. O radicalismo vem de raiz. É uma pessoa que está lá na raiz. Raiz do quê? Raiz do evangelho. Você vive realmente a raiz do evangelho? Eu tenho aquele problema, né? Às vezes, agora parou. Como eu sou meio diferente, hoje eu sou de uma organização que guarda o sábado, então as pessoas às vezes vêm e falam: mas você guarda os mandamentos? Se o próprio Jesus disse que é só 2 mandamentos, Jesus só repetiu o que estava em Deuteronômio, né? O primeiro grande mandamento estava lá já em Deuteronômio, no Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Adorarás, pois somente a Deus adorarás e prestará a cruz, e adorar. O segundo mandamento é amarás o próximo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, e o próximo como a ti mesmo. Então, ser mal educado, xingar porque alguém bateu na sua porta querendo levar uma palavra para você, né? Xingar porque a pessoa não pensa como você pensa. Nós temos, até a gente vai fazer aqui alguns vídeos e algumas coisas que nós divergimos, mas estamos aqui nós dois, né? Então, o evangelho da raiz, porque Jesus estava muito inimigo. O evangelho da raiz, do radicalismo mesmo cristão, primeira coisa que é respeitar as diversidades. E Jesus era amado por todos. Quem não gostava de Jesus, quem era só os poderosos. Os hipócritas, os poderosos. As crianças amavam a Jesus, contanto que as mães sentaram segurar. Jesus falou: deixa vir. Nós achamos que Jesus falou: deixa vir as minhas criancinhas, porque elas o reino, né? Aquela cara de Jesus de filme que não dá risada carrancuda. Quem que ia gostar de uma pessoa como Jesus? Entendeu? Isso é Jesus para mim. Quem ia gostar? A criança vai gostar de gente carrancuda? Criança vai gostar de gente ignorante, que obriga a pessoa a fazer? Teve uma coisa esses dias de um falso radical aqui, não sei que estado que foi, eu sei, mas não vou falar, para que não ia a polêmica. O que aconteceu com ele? Porque o filho não deu bom dia para ele, um filho de 3 anos, gente, 3 anos é a idade do meu netinho, não deu bom dia papai, ele espancou o filho até a morte.
E esse tipo de pessoa, você vem falar para mim que isso é radical, que é ensinar o filho desse jeito? Eu nunca apanhei do meu pai, a não ser uma vez que meu pai bateu em mim, ainda porque ele bateu de raiva da minha mãe. Que a minha mãe fez ele bater em mim. Não raiva, meu pai, quem conheceu sabe que ele amou minha mãe até o último dia, era a mesma coisa. Então, eu tinha bronca quando meu pai saía, todas as crianças queriam conversar com ele, tiravam foto com ele, eu ficava doido, eu tinha ciúme do pai, todos vocês tiveram aí. Mas eu falo muito do meu pai mesmo, porque para mim foi o cara. E Jesus era assim, ele ia na sinagoga sábado de manhã, terminava a reunião na sinagoga, ia fazer um almoço, toda a vida que Jesus convidava, né? Era convidado. Eu estou contando para vocês o que é Jesus para mim. Comilão. Não, vem aqui, Jesus, vem na minha casa. Onde o senhor vai hoje, Jesus? Onde o senhor vai comer hoje? Onde o senhor vai comer e tal? E comia lá, conversava, acontecia lá, e os fariseus aproveitavam lá para tentar pegar o mestre, ele sempre escapava. E terminava, chegava algum doente e Jesus curava, né? Tanto que um dia perguntaram para ele, mas o senhor está curando no sábado, né? Ele falou, pois é, né? Eu não vou deixar essa ovelhinha, assim, a ovelha de vocês, vocês tiram do buraco, eu vou deixar essa pessoa aqui só porque é sábado. Viu, gente? Esse é o Jesus, né? Eu quero depois terminar falando realmente o que eu sinto que Jesus é, o que ele é para mim, que talvez para você seja a mesma coisa. Mas é esse Jesus que ele respeitava as divergências. Ele respeitava os inimigos. Quando ele tinha que ser grosso, como ele foi com Herodes, quando ele foi no templo lá pegar os cambiadores, ele foi grosso. Mas na maior parte de Jesus era meio humilde com as crianças, com os velhos, com os doentes, com os pobres, com os ricos. Não tinha diferença para Jesus. Nós não podemos ter diferença. Exato. Não, agenda aberta. Eu não precisava ser rico, não, ser importante para chegar aos pés de Jesus. Você tem que comprar mais um microfone. Tem que comprar mais um aqui, de ficar mais perto do Paulo aqui. Me emociona. Não, me emociona. O apóstolo Paulo, ele fala, Paulo, assim, eu acho que é Filipenses, se não me falha a memória. Nada faz por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, isso que o Paulo está falando aí, meu Deus, então eu estou representando uma pessoa mansa, humilde, que se doou, que se entregou. Como que eu posso ser arrogante, prepotente, estúpido? Salve que a gente tem uma natureza humana, propensa a isso. Mas se o Espírito Santo está em mim, a palavra de Deus está em mim, poxa, eu tenho que tratar todo mundo com educação, né? Desde uma pessoa de rua aí, seja uma prostituta, um nóia, né? Que a gente vê pela sociedade aí, né? Não estou desfazendo dele, muito pelo contrário. A maioria estão nessa vida por opção, muitas pessoas não, né? Não tem onde morar, a vida é dificultosa, mas muitas pessoas escolhem, mas é uma escolha. O Criador permite o ser humano fazer essa escolha. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Né, diante de um Deus criador do cosmos, desse planeta santuário, da vida. Paulo, eu estava estudando quase agora, assim, o ovo se formar dentro da galinha em 24 horas. Paulo, e eu estou no meio da ciência, sabe, não entra na minha cachola, é um milagre. Até a cor do ovo, é que nem um jato de tinta ali de uma impressora, o ovo branco por dentro e marrom por fora. Paulo, o cálcio que vai pro ovo, sai do osso da galinha. Cara, isso daí é fantástico, não tem explicação. Então, numa galinha tudo só. Foi feito por ele e para ele. Então, meu Deus, sabe, todos, né? 400 mil espécies de besouro. Que designer, que criador, que Deus. Mas Jesus não é o designer. Claro que Jesus é o designer. Viu? Ele é o supremo arquiteto. Ele é o arquiteto do universo. Jesus Cristo é o arquiteto. Tudo foi feito por ele. João deixa bem claro isso no Evangelho de João, capítulo 1, né? Mas nós vemos a passagem da tempestade. Mostre um que dá ordem para o mar. Não, mostre para mim. Se mostrar um para mim que dá ordem para o mar, né, eu vou falar, não é Jesus o designer, não é Jesus o construtor, o planejador da vida. Ele estava com o Pai. João 1 fala, Paulo fala em Colossenses capítulo 1. Então, nós entendemos pela leitura, pelo estudo da palavra de Deus, que não tem outro Deus, não tem outro Criador, não tem outro Salvador. É Jesus. Ele faz parte da minha vida, ele faz parte da vida do Paulo, né? Ele falou
porque eu tenho isso, eu perdi pai e mãe cedo, então, para mim, quando fala ali que eis que estarei convosco todos os dias, é uma companhia certa. Mas você não é gostoso você sentir a presença de Jesus na sua vida? Olha, vou falar para você, eu não sei se ele tem intimidade comigo, eu falo para todo mundo, mas eu tenho uma intimidade com Jesus, Noronha. Mas teve coisa assim que eu pedi, isso ninguém escutou, sabe, eu pedi assim, em alguns minutos, a coisa aconteceu. Não é coisa de dinheiro, todas as vezes a gente fala assim e pensa que é dinheiro, benção material, né? Isso aí também precisa acabar, viu, gente? Precisa acabar esse clube de interesseiros que sempre existiu, e aqueles que estavam comendo lá com Jesus, que ele multiplicou o pão, estavam por interesse. Jesus fugiu deles, aí eles foram tudo lá de novo para comer, né? Jesus falou: vocês só querem o pão daqui, eu quero dar para vocês o pão da vida. Jesus quer dar para você o pão da vida. Não é o pão daqui da terra, não, é porque depois que eu virei cristão, a minha vida piorou. Piora mesmo. Você foi chamado para ser cristão. Você está fazendo um teste para você morar numa nova terra. A Bíblia diz, Paulo diz que a nossa cidade está no céu, né? Ele diz que nós buscamos uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. E o que João diz? Essa é a bênção que ele nos prometeu, né? Ele só prometeu a vida eterna. João diz, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Deus está preparando você, está preparando a mim para que nós, como é que eu falo o verbo aí? Para que nós possamos ir morar numa nova terra, num novo céu, nova terra, tudo diferente, já não existe mais morte, não existe mais choro. E ainda alguém fala, pô, mas né, vou pisar na Rua de Ouro, para mim isso é simbólico, tá? Depois é uma outra que a gente vai conversar, mas você quer ouro agora, né? Porque lá você não vai fazer nada com ouro. É difícil, gente, esse interesse de servir a Cristo por interesse das coisas aqui da terra, é uma coisa que já é do passado, que nem eu falei, né? E fazer coisa para os outros, pensando que Deus vai abençoar, nós vamos ter problema. Se eu pensasse dessa forma, Noronha, eu já tinha desviado faz tempo. Faz tempo mesmo, que eu não. Vocês que me conhecem sabem que o meu coração é bom. Eu já ajudei muita gente, às vezes tirei da minha boca, desculpa de eu falar. Não estou arrependido, mas a pessoa não merecia, humanamente não merecia. Sabe o que eu ganhei com isso? Nada. Sabe os meus problemas? Nunca se acabaram. Como dizia o Caceta Planeta, né? Seus problemas se acabaram, os meus nunca se acabaram. Agora está mais atenuado, mas eu estou meio de olho assim, epa, tá muito bom. Eu acho que verdade. Os problemas vão acabar de fato quando você for para o São João Batista, para consolação, o nosso corpo deitar nessa terra, Paulo, né? Quando eu vejo aquela, que é Jesus para mim, você perguntou, né? Quando eu vejo, e para mim Paulo foi escritor de Hebreus, e também a gente não vai entrar nisso aí, Paulo escrevendo lá, né? Ele fala dos heróis da fé, gente. Fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo, saíram. Abraão, eu me arrepio com isso. Abraão, sai para uma terra. Se eu chorar aqui, não dê bola. Sai para uma terra, tá bom, Jeová. Foi, saiu. Andou, peregrinou, nunca chegou na terra. Mas ele sabia. Aqueles peregrinos na terra, eles eram peregrinos e forasteiros. Eles sofreram demais. Eles nunca questionaram o Senhor, nunca questionaram a Jeová. Eu gosto de chamar ele pelo nome. Não vamos entrar nesse detalhe também, deixa para lá. Eu chamo o Senhor Deus de Jeová e acabou. Ele tem nome, santificado seja o teu nome. Agora, o Senhor está achando que eu não sei, né? Eu estou caminhando aqui, mas o Senhor quer dar outra coisa para mim. O Senhor quer dar, a terra que o Senhor vai me dar é outra. Isso era a esperança dos peregrinos. Exatamente. E aí Paulo diz assim, que todos eles morreram na fé, sem ter recebido a promessa. Como que caminhando, que vendo... Você quer ficar... Você está servindo a Jesus para você ficar rico, para você não ter problema? Nem vou falar para você. O que é interessante, igual, eu não sou contra, as pessoas têm que entender bem, porque as pessoas costumam distorcer as palavras da gente, às vezes, né, Paulo? Eu tenho a casa, o Paulo tem a casa dele, nós não somos, a gente não é contra a pessoa ter uma casa, viver bem, morar bem. Agora, nós estamos falando nessa ganância de juntar. Jesus mesmo falou, não juntei tesouro nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões vêm, minam e roubam. Para a gente juntar tesouro no céu.
O que ele quis dizer com isso? Para a gente estar com Deus no coração, praticando a vontade de Deus nessa terra, sendo um instrumento de bênção, né, para o evangelho, para aquilo que Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram. Então não tem como, sabe, Paulo, um homem que se diz pregador do evangelho, líder cristão, a herança dele é o Senhor, a nossa herança é o Senhor. Como que eu posso ficar, meu Deus, não tenho que construir casa, eu tenho que construir império, eu tenho que construir estrutura. Para quê? Vai ficar tudo aqui, vai construir para quê? Para deixar a ponte de Cristo? Né? Exatamente. Não é mesmo, Paulo? Né? Então não, vamos viver bem a cada dia, esteja com a família, acordando, trabalhando, andando em sociedade, mas cultivando a paz, cultivando aquilo que Cristo nos lembra, que a gente tem que amar, perdoar. Paulo, perdão é fundamental. Sabe, eu estava vendo hoje, o rapaz colocou uma banca assim, você que tem problema, que está precisando perdoar alguém, sente aqui e converse. Muita gente sentou e chorou ali, porque o ser humano está aí com o coração empedernido, por causa de tantas coisas dessa vida corriqueira, que isso o que eu e Paulo estavam falando agora, coisas materiais supérfluas, que enchem o coração dessas coisas, depois não tem lugar para a palavra de Deus, Paulo, não tem lugar para Jesus, não tem lugar para o Espírito Santo. Não tem paz na vida. Paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, paz de Jesus, é só da boca para fora. O que acontece é que essas coisas depois tiram a paz. Não consegue dormir, né? A ganância é tanta, porque se o Senhor me der, eu vou fazer isso. Não precisa você esperar o Senhor te dar nada, faça com o que você já tem. Se você queria escutar uma palavra de Deus na sua vida, hoje você está ouvindo. Não precisa você ficar rico, não precisa você ganhar dinheiro, pare de fazer voto tentando comprar Deus. Certo? Existem duas coisas necessárias para que você vá bem, para que você vá bem na sua vida. Esforço humano mais poder divino. Essa é a fórmula do sucesso. Esforço humano mais poder divino. Dinheiro não vai cair do céu. Se você dizimar a sua vida, não vai deixar de ter problema. Exatamente. Não é mágico. Alguém fica, né? Alguém que está recebendo fica. Entendeu? Então a mágica é só de um lado. Eu acho que vocês são inteligentes aí. Não estou falando contra o dízimo, jamais vou falar. Você tem uma forma de pensar, eu tenho outra forma de pensar. Eu passei há 2 anos atrás, como sempre, só o perrengue, mas foi o pior de todos, viu? Mas foi na fase que eu estava mais sendo fiel, segundo você diz, a minha cosmovisão. Segundo a minha cosmovisão, eu estava sendo mais fiel nos dízimos em toda a minha vida de cristão, certo? Foi horrível a fase que eu passei. Se eu tivesse fazendo aquilo lá para estar livre, porque eu estava devolvendo os 10% por voluntariedade. E amor a Deus. Então esse é o Jesus que eu sirvo, entendeu? Esse é o Jesus que eu conheço. Ele não nos livra do problema, ele nos livra no problema. Isso, e Deus veio ao meu favor e resolveu. Hoje eu até brinquei, né? Assim, eu tô olhando aí para estar muito fácil na vida, não. Continua difícil, mas só que está menos difícil que estava 2 anos atrás, gente. Entendeu? Então, o conselho que eu te dou, faça, mas não espere. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Ele não precisa. Porque Deus, o Senhor Deus, é o dono do ouro e da prata. Ele precisa de levantar recursos para financiar a obra de Deus na terra. É aquela história, né? Até o diabo traz, né? Mandando Deus até o diabo traz. Então ele não precisa do seu, ele precisa da sua fidelidade. Né? Da sua fidelidade, né? Da sua dedicação, porque a pessoa tem muita gente interessante, viu? Quer ficar rico sem trabalhar. Só que daí começa a trabalhar, começa a amealhar, é isso que fala, né? Capital, já não tem mais tempo para Deus. Eu acho interessante que teve um homem na Bíblia multimilionário chamado Jó. Jó, ele era multimilionário. Ele tinha escravos, ele tinha tudo que você imaginasse. E Jó também tinha uma coisa que você não tem e eu também não tenho. Jó tinha 24 horas para Deus. 24 horas ele tinha para Deus, 24 horas para Jesus e 24 horas para tudo. E as pessoas agora não, essa ganância de ficar, não, porque tem que trabalhar, é uma briga que eu sou do tempo ainda que um disputava com o outro na antiga denominação que eu tinha, trabalhava mais para dar o maior dízimo na igreja. Isso é um absurdo, gente. Né? Então nós viemos aqui para falar de Jesus, e Jesus engloba o que o Paulo acha aqui. O que é Jesus para você?
Você está entendendo o que é Jesus para mim? Jesus é tudo, entendeu? Porque dele, por ele e para ele. Jesus está, para mim, Jesus está por trás de tudo que eu, Noronha, acabamos de falar aqui. Exato. Né, Noronha? Ele está por trás de tudo. Exatamente. Então, e a gente se soma no outro, porque é o segundo mandamento que fala, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu tenho que me amar também. Lógico que sabendo quem eu sou sou pecador, eu preciso de um salvador, mas também eu posso desfrutar, se eu tive o privilégio, desculpa, de nascer e de experimentar a vida. Então eu posso vivenciar essa vida. Eu não tenho um momento, interessante que você falou, né? Eu não tenho um momento de conversão, né? Eu não tenho um momento de conversão. A vida inteira eu conheci Jesus, a vida inteira eu sabia de Jesus, a vida inteira eu sabia que Jesus era o meu Salvador, mas eu não tive assim, eu tive eu vou contar uma história para vocês agora, vou até falar, se você conseguiu chegar até o final aqui desse vídeo, você vai reconhecer o nome das pessoas que eu vou falar. Se você é da Vila Garcia, onde eu moro. E daí um belo dia, meu pai era um péssimo pregador. Meu pai era um grande evangelista. Nos tempos de Assembleia de Deus, de pastor Carlos Assunção Mena e meu pai, ele era um ótimo locutor. Meu pai tinha uma voz, alguém fala, sua voz é bonita, minha voz é feia pra caramba. Vocês precisavam escutar a voz do meu pai. Meu pai era locutor de rádio. E era um grande evangelista. Ele, que eu falei para vocês já, só falava de Jesus, né? E às vezes é aquela brincadeirinha, né? A pessoa ia fazer a barba, ele era barbeiro, né? Ele colocava a navalha assim, não deixava, né? Você está preparado para morrer? Sem Jesus, não, Barbosa, vai cortar aqui. É isso aí. Ele ganhou muita gente. Eles foram grandes. Os dois, pastor Assunção e o meu pai, eles foram grandes na década de 60, os maiores evangelistas de Sorocaba. Meu pai até hoje tem filhos fiéis e ainda é espalhado, filhos da fé, espalhado por igrejas aí por Sorocaba e Votorantim inteiro. E eu fui convidado, Moronha, para ir fotografar um aniversário no dia 1º de janeiro de 1980, fotografar o noivado do Hudson Vasque. Ô, família Vasque, amo vocês. Na Assembleia de Deus na Parada do Alto, né? E aquele dia eu tive azar que o pregador era o meu pai. Eu ia num bailinho na casa do Jair Ortiz, ó, desse lado aqui, ó, da minha casa, que a gente chamava de Jair Pitoco. Eu nunca fui em baile, nunca dancei na minha vida. Aí eu falei, puxa vida, vou perder o baile, vou ter precisando de dinheiro, né? Fui lá na igreja, no casamento, fui ali no fotografar o aniversário do Hudson lá, o noivado dele. E meu pai pregou aquele dia sobre a volta de Jesus, rapaz. E a vida inteira eu escutei meu pai falar da volta de Jesus, em 1980. E eu pensei bem, falei, hoje é o dia da decisão. A partir de hoje, eu vou aceitar Cristo como meu Salvador. Não levantei a mão, não fiz nada. Graças a Deus, aos trancos e barrancos estou aqui. E o Hudson sempre fala, né, que no noivado dele o fotógrafo entrou perdido e saiu salvo. Então esse fotógrafo sou eu, Hudson César Vasque, família querida. E você já experimentou o mundo, né? Eu nunca vi. Quando eu fui cheirar maconha, senti o cheiro da maconha há uns 10 anos atrás, que meu primo sentou na minha frente da minha loja e rolou um cigarro. Eu nunca tinha sentido o cheiro da erva. Não vou fazer apologia à maconha aqui, mas eu sei que você sofreu. Então, Paulo, a gente falou bastante, foi meia hora aí já. Por mim, eu continuo o papo aqui, porque tá muito bom. Então, mas depois eu faço uns cortes aí e fico colocando na internet, no Facebook, no Instagram. O importante é eu estar aqui e eu estava com vontade de vir aqui bater papo. Paulo, que eu sempre venho, tiro xerox com o Paulo aqui, eu passo rápido, correndo, né? A vida é corrida, né? Corre pra lá, pra cá. Eu falei, não, eu gosto de bater Paulo, sentar. Então, a próxima vez que eu sentar com o Paulo, eu vou bater papo e todo mundo vai compartilhar, né, Paulo? Sobre alguns assuntos polêmicos aí, né? Noronha, a gente vai conversar sobre algumas questões polêmicas da Bíblia, que não é que nós... Você vai expor, aqui a gente já sabe que a gente se dá muito bem, né? Por isso que somos irmãos em Cristo. Então, o que você pensa de uma forma, depois da outra, a gente vai colocar. Mas antes de terminar, eu quero cantar para vocês o que eu sinto que Jesus é para mim. Então, estou emocionado, falar de Jesus não é fácil. Eu não sei se eu vou cantar, certo? Eu sou normalmente desafinado, mas não precisa. Eu vou dar uma de cantor agora aqui. Capela. Capela. Então, talvez eu não consiga,
mas é uma música antiga que é muito importante para mim, essa música. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o grande Salvador, tu és a rocha firme que jamais se abala, a terra treme, o mortal se cala, ao som da sua poderosa voz. Tu és a esperança que um homem tem, és o princípio, és o fim também, Filho de Deus és para sempre, amém. É isso que eu penso de Jesus, com todas essas desafinações. Estou muito emocionado de falar do meu mestre. Nossa, a voz é muito bonita, Paulo. Gravar um CD aí de vozeirão, né? Imagina, eu sou o cara. Eu sou amigo do Paulo, eu queria agradecer o Paulo, né? Vim aqui, mas você vê a hora passa tão rápida, tão gostoso, o papo deixar, a gente vai embora. Paulo, Deus abençoe. Amém, querido. Graça e paz com você. Que continue sendo esse homem mesmo que você é aqui na Vila Garcia. O pessoal gosta que você vem aqui na loja. Eu acredito que muitas pessoas que vêm aqui, às vezes, não vêm para tirar um cheque, para tirar uma chave, para comprar um controle, para comprar um cabinho. Vem aqui por causa do Paulo. E outra, viu? Hoje veio uma pessoa aqui, amiga minha, e eu senti muito, fiquei muito triste, está com um problema muito sério na vida. O casamento dele, eu falei, como é que tá seu casamento, irmão? Por uma questão de família, ele falou, Paulo, é por conta da fé que o meu casamento está de pé. E eu escuto muita coisa aqui que me emociona, sabe, gente? Me emociona mesmo, muita coisa que eu sinto, tenho uma profunda empatia, é empatia que se chama, né? Uhum. E a minha loja aqui está aberta, para quando vocês quiserem vir aqui para a gente conversar, viu? Tem um espaço especial aqui. E é muito bom eu receber vocês, conversar, aprendo muito com criança, com velho, com gente da rua, com qualquer pessoa. Eu estou aqui para aprender. E é bom, eu gosto de receber pessoas. Você sabe disso aí. Deus abençoe, Paulo. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe você aí, ó. Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família. Amém. Glória a Deus.